Muito bem, boa noite, Luiz Vassalo, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos leitores da Cruzoé e de um Antagonista. Eu não vou perder tempo, quero que você explique para os nossos espectadores do que se trata a reportagem, o que você trouxe de evidências mostrando esse aparelhamento que a gente vem alertando desde lá de trás, muito antes até da saída do Sérgio Moro, tanto a Cruzoé como o Antagonista. Nós fomos muito atacados desde então porque trouxemos os bastidores de toda a articulação que acabaria levando à saída do Sérgio Moro, esta tentativa de interferir, de aparelhar, de controlar a Polícia Federal. Vassalo. Isso aí, essa tentativa que depois acabou sendo explicitada pelo próprio presidente quando veio à tona aquela reunião ministerial de abril do ano passado, que foi inclusive a reunião citada pelo ex-ministro Sérgio Moro quando ele saiu do Ministério da Justiça, em que o Bolsonaro disse que iria intervir e pronto, né? Então, a partir daí, nós fizemos um sobrevoo em todas as decisões do presidente Jair Bolsonaro e de todas as tentativas do presidente de intervir e aparelhar a Polícia Federal desde esse momento aí em que ficou claro esse desejo de ter a PF em suas mãos, né? E o último passo, né, para isso, né, depois dessa mudança na cúpula da PF, de nomear o Paulo Maiorino como delegado-geral, um delegado bastante político, que já foi secretário de governos e que também tem ali uma ligação, uma boa relação com a bancada evangélica. Um mês depois dele assumir, Paulo Maiorino produz um documento em que deixa explícita a tentativa de dar maior controle e restringir até a atuação de delegados da Polícia Federal. Eles podem, hoje em dia, só para explicar para o leitor, eles podem atuar sozinhos em casos de agentes com foro privilegiado, né? No caso de deputados, senadores, ministros de governo e até mesmo ministros de cortes superiores. Mas na esteira dessas operações, dessa operação da Polícia Federal, por exemplo, contra o ministro Ricardo Salles, e desse pedido da Polícia Federal, que acabou agora enterrado pelo Supremo Tribunal Federal de vez, para investigar o ministro Dias Toffoli, inclusive no julgamento sobre a delação de Sérgio Cabral, que acusa Dias Toffoli de venda de decisões, que o Paulo Maiorino, delegado-geral da Polícia Federal, resolve entregar um memorial ao Supremo Tribunal em que propõe o seguinte: manter as delações, né, a Polícia Federal de alguma maneira participando das delações premiadas, só que ele pede para que os ministros considerem que está em curso uma reformulação, uma reestruturação ali das estruturas da PF aos moldes da Procuradoria-Geral da República, em que esses inquéritos mais sensíveis passem por pessoas ali, no caso da Procuradoria-Geral da República, passam por pessoas de confiança do Procurador-Geral. E no caso da PF, que eles não possam mais ser conduzidos pelos delegados de maneira solitária, que isso seja conduzido também com alguma supervisão da cúpula da PF. Enfim, esse é um novo passo aí do Paulo Maiorino, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, nessa tentativa de ter controle sobre essas investigações sensíveis na Polícia Federal. O interessante usar a Procuradoria-Geral da República, né, Cláudio, como modelo, né, de controle desses inquéritos, né? Justamente a Procuradoria-Geral da República que vem sendo tão questionada por uma subserviência ao governo federal, né? Se a PGR for virar modelo para isso, enfim, é o pior modelo possível, mais um passo, né, neste projeto totalitário do Bolsonaro, né? A gente vem alertando desde sempre, são várias as frentes, e agora, assim, a gente... É engraçado, né, Vassalo? Quer dizer, engraçado não é curioso e assustador, porque
a gente, lá no início do governo, a gente vinha falando da ABIN paralela. A ABIN paralela virou a ABIN oficial. Eles deixaram de usar, não precisam usar mais a ABIN de uma forma não oficial. Eles usam a própria estrutura da ABIN. Vocês também já mostraram isso diversas vezes. E com a PF é a mesma coisa. A PF, Vassalo, a gente tem um histórico aqui da balcanização que existe dentro da PF, né? E como é que os governos normalmente se utilizam disso? Eles vão promovendo aqueles delegados, muitas vezes delegados mais jovens, sem experiência, né, de turmas mais novas, e vão promovendo esses delegados a postos de chefia, de superintendências, e passam, obviamente, a ter uma ascensão e um controle sobre a atuação desses delegados, porque todo funcionário público quer ascender na carreira. Então, muitas vezes, aquele que não tem seus princípios muito bem fundamentados, né, aqueles que topam tudo, eles fazem o quê? Eles se alinham ao poder político. Aliás, o Ramagem é um exemplo pronto, né, desse tipo de funcionário, de servidor, que foi colocado na campanha política para acompanhar ali, para fazer a segurança do Jair Bolsonaro, ele e outros agentes, né, ele como delegado e outros agentes, que é uma prática comum, todo candidato presidencial tem esse tipo de suporte, e aí ele passa a ter uma convivência diária com o político e vira uma pessoa da confiança do político. O político, quando, né, no caso, Bolsonaro assumiu a presidência da República, já puxou ele para a transição, né, ele que cuidava da segurança na transição, e daí, pronto, ele já virou, vamos dizer assim, um servidor de carreira mais da cota do próprio presidente, dos seus filhos, da família, a ponto de até estar presente em eventos sociais, tem fotos publicadas nessa direção. Então, infelizmente, isso acontece e acontece muito. Sim, e, enfim, essa reportagem também mostra um pouco da mudança de foco que vem ocorrendo. É uma queixa frequente dos delegados de que cada vez mais o governo tem um incentivo, por exemplo, a divulgar ações contra o tráfico de drogas. Mas os delegados que acabam pegando esses casos de corrupção acabam tendo grandes dores de cabeça depois de virem à tona essas investigações. Também, né, não dá para deixar de lembrar, por exemplo, o uso da Polícia Federal para coibir críticos do governo, né? Por exemplo, houve no ano passado uma grande alta dos inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional, que foram muito fustigados pelo ex-ministro André Mendonça, que muitas vezes pediu para que críticos do governo, e até aquele caso que ficou muito conhecido, por exemplo, da pessoa que financiou um cartaz em que comparava o presidente Jair Bolsonaro a um pequi roído. Ele acabou na mira da Polícia Federal. Muitos desses inquéritos, inclusive esse foi arquivado, né? Muitos foram arquivados, mas mostram ali uma tentativa de uso político mesmo, né, da Polícia Federal, das estruturas da Polícia Federal para os desígnios aí do presidente Jair Bolsonaro. A gente vem alertando também sobre essa questão do foco, né, do foco, da mudança de foco da Polícia Federal. Em novembro de 2020, eu publiquei ainda era o ministro, o André Mendonça, em Vassalo, e ele... e aí já tinha apuração justamente que ele queria reforçar o papel da PF na repressão às drogas e combate ao crime organizado. Eles até, o próprio André Mendonça, junto com o Bolsonaro, né, fizeram muitas lives falando disso, destacando essa coisa de apreensão. Aí comparava a gestão do Moro com a gestão do André, quem apreendeu mais drogas, etc. e tal. A gente sabe que esse foco no combate às drogas, ele é necessário? Sim, ele é necessário, é óbvio que é necessário, mas ele é, vamos dizer assim, uma forma de distração, né, de tentar tirar mesmo o foco do combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. E hoje, a gente tem provas disso, o poder político
muitas vezes está associado ao poder do crime organizado. A gente tem várias provas disso, é muito interessante, às vezes os operadores são os mesmos, os doleiros, né, são os mesmos. A Lava Jato começou logo na primeira fase dela, quando que ela começou com uma investigação em cima de lavagem de dinheiro dos doleiros, Alberto Youssef, aquele outro doleiro aqui de Brasília, muito famoso, que era efetivamente o dono do posto da Torre aqui, o posto de gasolina que serviu para nomear a Lava Jato, né, porque tinha um Lava Jato no posto, o Fayed, né, e a gente já teve várias notícias e apurações nossas, investigações que publicamos, mostrando até a participação desses doleiros na lavagem de recursos ilícitos, recursos desviados de fundos de pensão, aparelhados por políticos. Então, os doleiros fazem essa ponte. E nesta primeira fase da Lava Jato, é bom que se lembre, uma das investigações foi parar em tráfico de drogas, tráfico de cocaína, uma investigação que acabou tendo uma vertente na Espanha, né? Então, eu não sei nem que fim que levou aquela investigação, vale a pena a gente até retomar, mas, então, assim, o André Mendonça, já na sua gestão, né, ele começou a tirar o foco da Polícia Federal do combate à corrupção, dando esta atividade, tanto Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tinha até aquela briga, né, de poder entre os dois, né, e focando nessa história que é uma atuação importante, mas ela é como você enxugar gelo, porque você está aprendendo na ponta, mas você não está subindo na hierarquia do poder econômico e político que muitas vezes envolve esse tipo de crime, né? Tanto tráfico de drogas, contrabando de armas. No Rio de Janeiro você tem até a parceria do crime organizado com as milícias, né? Hoje você tem as suspeitas de envolvimento, de apoio político do próprio grupo do presidente da República a milícias, né? Então está tudo aí muito claro, é uma forma bastante efetiva de você mostrar para a sociedade que, estou fazendo, estou aumentando a apreensão e tal, mas no final das contas você está poupando aqueles que realmente deveriam ser investigados, né? E justamente afunilar essas investigações só no tráfico de drogas ou dar só ênfase a isso, para muitos dos delegados isso é considerado um retrocesso de décadas, né? Porque a Polícia Federal era muito associada nos anos 80, 90, ao combate exclusivo ao tráfico de drogas, né? Isso foi mudando. Então, para eles, isso é como se fosse um túnel do tempo aí, né? Um retrocesso, né? Aliás, o que a gente tem visto mais é retrocesso. Bom, que mais? Tem mais coisa aí? Não pode falar, entregar o jogo todo, senão faz igual o Fábio Leite aqui, vem, conta a matéria toda. O Rodrigo Rangel puxa a orelha dele. Está sacramentada essa aí ou tem mais algum ponto relevante que vale a pena para chamar os leitores para cruzar? Eu acho que só chamar a conferir mesmo o resto da reportagem, né? Senão vou entregar todo o ouro, né? Maravilha. E o que mais temos de importante aí? Quais são as outras grandes reportagens? Tem também uma reportagem do Patrick Camporês, que traz ali um perfil da atuação do irmão do presidente Jair Bolsonaro, o Renato Bolsonaro, que mora no interior de São Paulo, pela liberação de verbas a prefeitos, né? Ele levantou até uma cifra de 90 milhões de reais nas eleições do ano passado, liberadas para prefeitos, né, em cidades onde ele apoiava candidaturas. Então, esse agente, né, que faz o intermédio do repasse de verbas federais, que é irmão do presidente Jair Bolsonaro, e tem até mesmo para ele uma estrutura dentro do Palácio do Planalto, com assessor só para atender às demandas do Renato Bolsonaro. Eu não sei, alguns leitores devem se lembrar, mas o Renato Bolsonaro, lá no passado, protagonizou, quando o Jair Bolsonaro ainda era deputado federal, foi acusado de ser funcionário fantasma da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele era nomeado em um gabinete e, na verdade, ele trabalhava em uma loja, se não me engano, é uma loja de tapetes, mas é uma loja de móveis. Foi flagrado por câmeras televisivas e tudo mais. E lá no Ministério Público Estadual de São Paulo, lá ainda naquela época, esse inquérito não deu em nada, mas inclusive foi filmado ali como funcionário fantasma, e justamente, né, o funcionário fantasma que viria a assombrar
todos os outros gabinetes da família Bolsonaro, né? Todo mundo ali assolado por investigações sobre funcionários fantasmas e desvios de salários em gabinetes, né? Então, o Patrick traz esse perfil do Renato Bolsonaro, que tem agido aí para liberar verbas para prefeitos no interior, né? Prefeitos no interior de São Paulo, verbas do governo federal. Muito bem. O que mais? Uma reportagem também da Helena Mader sobre uma mudança de posicionamento do governo federal a respeito de no entorno ali de uma votação de um jabuti. O jabuti é aquela pauta que geralmente é incluída por um deputado ou um senador durante uma votação, anexada a uma outra pauta que não tem nada a ver com aquele assunto, e normalmente serve para passar algum tema na surdina ali no Congresso, algum tema pouco republicano. E o governo federal, que antes combatia um jabuti, por trás dele tinha vários interesses empresariais ali em relação a termoelétricas de gás, e depois, inclusive, era um jabuti que foi anexado à MP da privatização da Eletrobras, que o governo combatia esse jabuti, dizia que ele podia, inclusive, levar uma conta de luz mais alta para a população, e depois, com uma mudança ali do cenário político e todos esses conchavos que a Helena detalha na matéria, o governo passa a avalizar a aprovação desse projeto, que acaba tendo aí o dedo de empresários e muito lobby no Congresso para que seja aprovado. Muito bem. Temos também entrevista, né? Também entrevista do Duda Teixeira, fez uma entrevista com o diretor do jornal venezuelano El Nacional, que fala sobre a perseguição política no país, à imprensa, né, o que envolve inclusive o confisco da redação, todos os problemas que o jornal passou ao longo dos anos, e também, inclusive, a própria situação pessoal dele de ter tido que ficar fora do país, porque o jornal e os seus jornalistas têm sofrido aí com duríssimas condenações por um judiciário que ele mesmo acusa ser aparelhado pelo chavismo. Muito bem. E temos também, nesta edição, além dos artigos do Diogo Mainardi, do Mário Sabino, temos o do Carlos Fernando Lima, né? E do Alexandre Soares Silva. É isso? É isso. Luiz Vassalo, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. E você que não é assinante ainda da Cruzoé, nem do Antagonista Mais, aproveite o combo. Você assina nesse QR Code e ganha um e-book do Mário Sabino. Se nós não tirássemos do ar imediatamente a revista, nós teríamos uma multa pesadíssima por dia. É um negócio que nos quebraria.